O dia que apareceu um rato na minha casa deu o maior trabalho. Vou contar pra vocês agora a história, vocês ficam aí até o final, que a história é meio grandinha, mas vocês vão entender um pouco do que aconteceu. Nesta época eu morava na casa da minha bisavó, morava de favor. Atualmente eu estou na minha casa, tá? Minha casa própria. E tipo assim, o que aconteceu foi que a gente tinha muito tempo que a gente morava lá e tinha rato, só que não na casa. Tinha uma casinha embaixo que é onde ficava a ração das galinhas. E era lá que ficava o rato. Meu Deus, a calopsita não fica quieta. Lá tinha muitos ratos grandes, sabe? Ratazana, tudo. Porque lá ficava ração de galinha, né? Crielinha, essas coisas atrai rato. E aí dentro da casa nunca tinha entrado. A gente ficou mais de um ano morando na casa e nunca entrou rato na casa. Graças a Deus. E aí o que acontece foi que do nada começou a aparecer umas bostinhas na casa. E aí eu falei, mentira, não é possível que é o que eu tô pensando, não é possível, não. E a cachorra dentro de casa, minha cachorra ficava, hoje em dia ela não fica mais, mas ela ficava dentro de casa. E aí eu falei, não é possível, cara, que nem com a cachorra aqui essa desgrama decidiu entrar. E aí começou a passou na minha comida, passou nas roupas, passou nos móveis que tava vazio, porque eu já tinha empacotado a maioria das minhas coisas, porque ele literalmente mudou pra lá na época que eu tava saindo de lá. Então eu tinha algumas coisas empacotadas e ele tava passando nessas coisas empacotadas. E aí pegou, e a gente passando esse perrengue. Eu peguei, comprei uma ratoeirinha desse tamanho, porque ele era desse tamanho, ele era um camundongo. Aí quando ele esticava, ele ficava mais assim. Porque eles esticam, né, o corpinho, eles encolhem. Aí eu comprei uma ratoeira. Fiquei com muita dó, por quê? Porque eu acho bonitinho os bichinhos. Ele pode passar uma doença pra mim? Pode, né? Mas eu acho bonitinho. E aí eu pus a ratoeira lá, toda lá, bonitinha lá, a ratoeira. Aí ele gostava de pegar a ração da Mia, que é a minha cachorra. E aí a gente pegou uns grãozinhos de ração e colocou na ratoeira. Passou vários dias, ele ia lá na ratoeira, comia a ração e a ratoeira não ativava. Eu pensei, essa ratoeira tá estragada. Aí a Tchongamonga faz o quê? Eu meti o dedo na ratoeira. Só que eu fui rápida, eu pi, desse jeito assim, ó. Adiantou alguma coisa? Adiantou não. Eu só não fiquei com o dedo pregado lá, mas ela pegou meu dedo. Foi uma pancada tão dolorida que eu fiquei com tanta dor no meu dedo que vocês não têm ideia. Eu fiquei numa dor insuportável no meu dedo, amassou aqui, ó, ficou dolorida essa parte do meu dedo e roxa. Foi uma pancada de um tanto. Eu falei, vixe Maria, ela tá funcionando, é só o rato que é leve demais, não funciona. E rapaz, deu trabalho demais. Aí tá, pegou o que aconteceu no dia de pegar os trem. No dia que a gente tava pegando as caixotes, pondo no carro pra gente ir lavar a casa que eu estou morando, o que acontece é, no dia anterior da gente pegar as caixas pra pôr dentro do carro, eu e meu namorado foi numa loja desses trem de bicho e comprou uma fita, daquelas fitas de grudar rato, sabe? Já que a ratoeira não tava funcionando, ela não tava funcionando com ele. Então a gente falou, vamos pegar a fita. Aí pegou, comprei a fita, coloquei uns grãozinhos de ração e coloquei debaixo da pia que ficava perto do lugar onde ele estava se escondendo. Por quê? Na minha pia tinha um buraco na parede que era onde o bonitinho estava escondendo. E eu dei um grande pulo na história porque eu pulei pra parte do carro, sendo que não. Deixa a parte do carro um pouquinho de lado e vamos voltar um pouco na história. A gente deu de cara com ele assim, entrei dentro do quarto do meio, que lá tinha 3 quartos. Eu entrei no quarto do meio e tinha um pano que eu usava pra tapar a gaiola dos passarinhos. Eu mexi naquele pano e joguei ele no chão. Aí eu passei, fui pra cozinha e tô conversando com a minha mãe no áudio. Quando eu só vejo o rato passando pelo meu pé. Passou correndo atrás da geladeira. E eu olhando ele passando. Rodeou a cozinha inteira e entrou na pia, lá no buraco onde ele tava se escondendo. Eu falei, não é possível que ele tava bem... Eu quase passei a mão no rato e não vi. Aí tá, pegou e... Eu falei, cara, que ódio. Eu pensei, agora a gente pega ele, mas não pegou ele. Entrou dentro do buraquinho lá, que a pia é aquelas pia velha com um armarinho. Essa é grudada na parede, é chumbada na parede, aí não tem como arrancar. E aí ficava aqui, ó, o armarinho dessa distância aqui, ó, da parede. E ele tava escondido bem aqui, onde tinha um buraco, tá? Tem a pedra da pia. Tinha um buraco bem ali embaixo, um buraco dessa grossura assim, ó, no tijolo. Ele tava escondido dentro do tijolo da parede. E aí já foi um trabalheiro ali, né? Já foi um trabalhinho ali. E aí tá, pegou e a gente pegou e não quis comprar o veneno, por quê? A minha cachorra dormia dentro de casa. Então se ela comesse o rato ou o próprio veneno, ela ia... Entendeu?
Então, não tinha como eu comprar. Então, ou era ratoeira ou era fita. E aí, eu peguei e uns dias depois a gente chegou de noite da casa da minha mãe. Eu cheguei lá em casa, fui usar o banheiro. E aí, pegou meu namorado passando ali, foi na porta do banheiro pra falar alguma coisa pra mim. Pegou o rato, saiu do meu quarto, passou correndo bem no pé dele e correu pra pia. E ele foi atrás, né, com um pedaço de pau pra ver se resolvia o problema, mas não resolveu. O rato escondeu de novo. Né? Falou, gente, não vai pegar esse rato nunca. Aí a gente pegou, comprou a fita, colocou lá, e aí eu vi que o rato não foi na fita comer a ração. E ele tava com fome, o rato tava passando fome. Então ele não foi. E eu pensei, tem alguma coisa errada? Alguma coisa aconteceu? E aí tinha o terceiro quarto, né? Que era o meu quarto, o quarto do mês, e esse terceiro quarto que era tipo uma despensa. Eu coloquei todas as minhas feiras do mês dentro desse quarto pra não ter acesso ao rato. Só que, porque a porta desse quarto era a única porta que era pertinho do chão, então não dava pra ele passar por baixo. Só que o que acontece? E aí o que acontece, gente, é que rato corre muito rápido. Então, tipo assim, em milésimos de segundos ele pode passar por você e você não consegue pegar ele. Ele corre muito rápido. Por isso que a gente arruma gato, né? E aí o que acontece? Essa porta desse quarto que era dispensa, ela era bem pertinho do chão, então não dava pra ele entrar de jeito nenhum. E a janela desse quarto vivia fechada, não tinha como ele passar. Só que, uns dias antes de comprar a fita, a gente entrou no quarto e deixou a porta por uns minutinhos, uns milésimos de minutinhos aberta. E eu tinha falado pro meu namorado, fecha a porta quando você for entrar no quarto, porque ele passa tão rápido que a gente nem vê. Você pode virar as costas, ele entrou no quarto e você não vê. E aí o que acontece? Eu pus a fita e eu falei pra vocês, né? Eu não vi a fita mexida. Ele não foi na fita, não comeu a ração, ele tava lá. Não tava lá, quer dizer. E aí o que acontece foi, eu peguei, tem algo errado, tem algo muito errado, cadê esse rato? Pegou e aí a gente pegou e falou, eu falei, tem algo errado, esse rato foi embora, aconteceu alguma coisa. E aí eu e minha mãe, aí chegou o dia que eu falei pra vocês, que eu e minha mãe veio lavar essa casa aqui. E aí a gente pegou e foi pegando as caixas, porque minha mãe falou, não, vamos aproveitar que a gente já vai lavar a casa, já leva um pouco das suas coisas. E aí tá eu e minha mãe pega saco de roupa, pega caixa, pega os trem e começa a pôr no carro. Pegou e eu reparei em cima das caixas umas bostinhas. Eu falei, esse desgramento entrou aqui dentro em algum momento e nós não vimos. Quando é fé, eu fui lá no carro, levei, minha mãe foi lá, levou, minha mãe ficou lá organizando. Eu voltei, tá eu chegando assim, eu olho, aí eu virei a cara, não é possível. Ele tava lá desse tamanhozinho, de frente pra mim, parecendo, rapaz, ele parecia aqueles ratinhos de brinquedo de gato, sabe? De brinquedo, minúsculo, ele me encarando, eu encarando ele, mas agora te pede, seu vagabundo. Rapaz, na hora eu gritei com minha mãe, peguei um pedaço de pau, minha mãe não quis entrar lá dentro comigo, porque ela tem medo. E aí eu entrei lá dentro, falei, agora é eu e você. Ele pegou e pra trás da caixa. Eu falei, tranquei a porta, falei, mãe, põe um pano aqui na porta pra ele não passar embaixo. Porque talvez ele passasse, mas ele não passava. Pra ele não passar embaixo quando eu vou tentar pegar ele. Minha mãe fechou a porta e lá tá eu. Tô com um pedaço de pau correndo atrás dele. E vai pra um lado e vai pro outro, e ele entra atrás da caixa. Eu achei, cara, teve uma hora que ele entrou atrás da caixa, que ele ficou espremidinho assim na caixa. A caixa tava dessa distância aqui, ó, da parede. E ele ficou todo esmagadinho ali no meio, ali, me olhando, e eu olhando ele. Eu falei, gente, tão fofinho, eu não quero fazer maldade. Eu não quero, cara, é muito fofo, eu não quero fazer isso com ele, porque ele é muito fofinho. E tão pititico, ele parecia filhote, mas não era filhote, era aquele camundongo do mato, eu não sei se vocês já viram. Lá na roça, eu já peguei um, por exemplo, já peguei uma fêmea na roça. Na roça tem muito desses camundongozinhos. E aí tá, pegou e nesse momento ele pegou e desceu pra baixo, numa gretinha, de tanto eu correr atrás dele e ficar passando assim o pau assim, batendo nele, ele entrou numa gretinha de uma caixa. Aí o que aconteceu? Aí pegou e o que aconteceu foi, eu peguei, ele entrou bem lá na gretinha da caixa e ficou lá esticadinho. Eu peguei o pau, vai ficar meio coisado, gente, lá ele. Coloquei assim, enfiei ele assim. E a caixa tava muito pesada e prensada na parede. Então tinha um espaço bem pequeno onde mantia o pau preso. Cara, isso tá ficando muito... Ai. Aí pegou e eu falei, vou de uma vez assim, que eu vou direto na cabeça, entendeu? E já... de uma vez, entendeu? E aí tá, eu peguei e fui. Só que ele conseguiu, que eu falei que esses bichos é rápido demais. Ele foi pra frente. Aí eu acertei bem no rabo dele.
Foi de uma vez. Eu escutei o gritinho, eu fiquei numa dó, mas eu não mexi. Ele pegou, conseguiu escapulir, rodeou e foi pro outro lado. Quando ele foi pro outro lado, ele foi pro cantinho da parede. Quando ele chegou no cantinho da parede, eu peguei e fui com o pau lá cutucando pra tentar coisar ele, sabe? Fazendo assim, pra tentar esmagar. Ele veio na minha direção, veio correndo na minha direção, deu os pulinhos, né? Que eles dão esses pulinhos, eu não assustei. Ele pegou e entrou dentro da caixa. Tinha uma caixa grandona, chapada assim, dessa finura. Entrou dentro dela. E aí eu falei, oportunidade. Eu não vou precisar fazer maldade. Eu peguei, fechei a caixa, dobrei de um lado, dobrei do outro assim, sem ele vir na minha mão. Fechei ela e falei, mãe, peguei ele. Né? Eu peguei, tirei a caixa, vi que não tinha buraco, não tinha como ele fugir. Peguei a caixa e fui. Nós entrou dentro do carro, terminou de organizar os trem no carro, entrou dentro do carro. E lá vai nós. Aí pegou, passou na casa da minha mãe e pegou a mangueira. Depois que pegou a mangueira, nós foi na casa da minha avó, que ela ia conversar um trem de calopsita com a minha avó. Porque exatamente nesse dia, no dia anterior desse, a minha avó tinha perdido a calopsita dela. Tem um vídeo aqui no perfil, explicando o que aconteceu. E aí pegou e ela demorou um tempinho lá. E eu senti na caixa, tipo, pulsando na minha mão. Eu falei, tem algo errado com essa caixa tá pulsando aqui na minha mão. Falando isso, ó, tem vídeo aí no perfil, vai lá procurar que vocês vão ver o vídeo sobre o rato, tá? Tem um vídeo muito engraçado. E aí pegou e eu senti a caixa pulsando, eu pensei, será que ele tá tentando empurrar pra passar? Porque minha mão tava bem assim, segurando a caixa e ele tava tentando passar. E aí tá, pegou e ela demorou, ainda chegou numa grota, no córrego perto de casa. Lá no córrego pertinho da minha casa, eu falei, vou jogar ele aqui. Peguei, desci do carro com a caixa e fui. Tem um vídeo aqui gravado aqui pra vocês. Pra quem viu, o vídeo é muito engraçado. Eu fui lá, levei a caixa ali na beira ali do mato e fui abrindo aqui, gravando aqui toda alegre. Eu vou mostrar eu soltando o rato pra vocês, gente. Eu vou soltar o rato aqui, gente. Fui lá, abri. Cadê o rato? Aí eu vou olhar direitinho. E aí eu tava super alegre ali, abrindo a caixa pra vocês, né? Gravando aqui pra vocês. E toda hora eu tinha que parar, porque tava uma barulheira danada, passando caminhão, passando carro sem parar. E minha mãe gritando no carro, ô, acelera aí, porque ela não viu que eu tava gravando. Acelera aí, os outros vão achar que você tá soltando cachorro. Porque, infelizmente, acontece muito isso nas cidades, né? O pessoal solta os animais no mato, né? E aí, só que eu não tava soltando um rato ali, pra ele ir embora pra vida dele. E aí tá, eu peguei, tô lá, eu abri, eu vi que tava demorando, uai, cadê esse rato? Eu peguei, sacudi a caixa, vi que tinha alguma coisa esfregando na caixa, mas cadê o rato? Eu olhei, gente, cadê esse rato? Na hora eu comecei a entrar em desespero. Tem um vídeo aqui no perfil, vai lá ver, que o vídeo tá muito legal. Eu comecei a entrar em desespero, comecei a dar uma risadinha de desespero. Eu falei, gente, eu acho que o rato entrou no carro. Eu acho que o rato ficou no carro. Eu peguei e virei a caixa assim pra ver se ele não tava coisado. Na parte de baixo da caixa tinha um comido. Desse tamanhozinho, o tamanho dele passar. E a caixa começou a cair um monte de pedacinho de caixa no chão. Eu falei, não é possível que o rato, naquele período que ela enrolou na casa da minha avó, o rato deu tempo dele comer a caixa. Nossa, eu entrei em desespero. Eu pausei o vídeo na hora. Não dei conta nem de gravar. Gritei pra minha mãe brava lá comigo, né? Gritei, mãe, eu acho que o rato entrou no carro. Aí ela falou, não, você tá brincando. E já ficou muito brava. Começou a falar um monte de coisa pra mim que meu pai ia falar na cabeça dela, porque o carro do meu pai é caro. Muito caro. E aí ele ia começar, aí ela contou pra ele que ela não aguentou ficar sem contar, e ele também ficou muito bravo, ele falou, falei que vocês iam aprontar uma dessa comigo. E aí ela desesperada, porque se o carro, se ele começasse uma fiação ou fizesse um ninho, alguma coisa. Aí bem na hora ela acelerou o carro, né, brava demais da conta, saiu acelerando esse carro, e aí fedeu um cheiro, tipo cheiro de urina. Ainda bem que, graças a Deus, não era urina. Eu não sei nem o que era, mas eu acho que era porque ela tava acelerando o carro demais. E veio aquele cheiro forte. Eu pensei, pronto, a desgrama tá dentro do carro. E tinha uns pedacinhos de caixa no chão, o que significa que tava comendo a caixa ali mesmo. E aí pegou e saiu desesperado, veio pra cá, largou o carro ali na porta de casa, na porta da minha casa, aqui na garagem, no sol, o dia inteiro no sol, aberto, as de porta aberta, capô, porta-mala, tudo aberto, porque se ele tivesse lá ele ia descer. Só que aí pegou e meu pai ficou muito bravo, ela ficou muito brava. E a gente naquele desespero só fazendo oração, tomara que ele não tenha caído no carro, tomara que ele não tenha caído, porque rato come fiação, infelizmente, né? Tem esse problema. E aí pegou e depois já tem muitos dias e graças a Deus o rato não entrou no carro, gente. O rato não ficou no carro. Eu acho que no momento em que eu tirei a caixa do carro, ele caiu. Bem na hora que eu passei a caixa pra fora da porta, ele caiu da caixa.
no buraquinho que ele fez. Então, graças a Deus, por milésimos de segundos não deu tempo dele cair no carro. Ou até no momento que eu tava ali abrindo a caixa gravando pra vocês, ele pode ter saído, porque a caixa era comprida, né? Ele pode ter passado e eu não vi ele passando e ele fugiu. Mas graças a Deus ele não entrou no carro, não estragou o carro, porque senão ia ser um prejuízo muito grande e eu não tenho dinheiro pra pagar um prejuízo desse. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu me livrei do rato, o rato não sei onde está. E ainda bem que não ficou no carro. Aquele vídeo vocês viram o desespero que eu estava, mas esse foi o resultado, ele não ficou no carro e a gente se livrou dele.